Agora que eu parei de chorar, que eu tô mais calma, que eu tô mais consciente da situação toda, eu quero gravar esse vídeo pra deixar registrado uma situação que eu passei dentro da loja da Avan de Brusque, daqui de Santa Catarina, na primeira filial. A filial mais almejada, a melhor, a que fica do lado da ADM, a que tudo que o Luciano vai lá direto. Não é bem por aí não, tá? Não é muito bem por aí não. Mas vou tentar resumir aqui pro vídeo não ficar muito longo e que também esse vídeo possa chegar nas pessoas certas, porque não, de forma alguma, eu quero ser prejudicada mais ainda, né? Porque eu não tenho pataco pra estar pagando o processo. Mas é óbvio que eu não ia deixar isso simplesmente debaixo do tapete, debaixo das cobertas. O que acontece? Eu me chamo Maria Clara, eu trabalhava, né, na Avan, aqui de Brusque, na primeira filial 1, aliás, no setor de atendimento ao cliente, na parte ali da troca, de assistência técnica, enfim. É aquele setor que o cliente já volta estressado, né? Então é aquele setor que o cliente, quando ele faz a compra dele, ele sai feliz da vida e satisfeito. Porém, quando apresenta algum defeito, é a gente que ele procura. É o nosso setor. Ou melhor, era o setor que eu trabalhava. E o que acontece? O setor, obviamente, é um setor de problemas, é um setor onde existe bastante lacunas, assim, a serem resolvidas. Normalmente, quase nunca é resolvido no mesmo dia. Sempre tem um período a ser resolvido, enfim. O que acontece? No dia 11 de dezembro, eu atendi uma cliente, como todas as outras, saí para trabalhar normalmente, atendi essa cliente, e ela tinha feito uma compra de uma impressora no dia 5 de agosto, se eu não me engano, dia 5 de agosto. E essa impressora, ela tava normal, né, e tal, e parou de funcionar. E a garantia do fabricante cobre por 1 ano, mas é o fabricante, não é a Avan, tá? Não vai pensando que tu comprou um produto na Avan e com 1 ano depois tu pode trocar. Não funciona assim, é o fabricante que te dá a garantia. E todo mundo entende isso. Se eu comprei essa geladeira hoje e amanhã ela deu defeito, eu posso trocar. Mas se ela deu defeito daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, é óbvio que não vai ser feita a troca, vai ser feita a assistência. E o que acontece? Essa cliente chegou até o nosso setor, né? E eu atendi ela perfeitamente bem, seguindo totalmente o procedimento que a própria Avan impõe, né? Os procedimentos de assistência técnica. Quem é funcionário de lá, e principalmente do setor que eu tô falando, vai entender. E eu falei pra essa cliente que, infelizmente, não era possível, né? Tá fazendo a troca daquele produto dela, devido ao prazo, porque ela comprou em agosto e nós estávamos em dezembro, no finalzinho do ano. E essa cliente não concordou. Não, mas eu comprei da Avan, não comprei do fabricante, é vocês que são responsáveis, eu quero trocar, eu quero um novo, não sai daqui, isso é uma impressora nova. Nananana. Xingou lá minha família inteira, enfim, né? Coisa de atendimento ao cliente que eu já sou acostumada. Até aí tudo certo. Enquanto eu tava explicando pra ela, eu procurei 3 lideranças. Eu procurei os líderes do setor, procurei a Jéssica, depois eu procurei a Patrícia, depois eu procurei a Priscila. O meu líder em questão, que se chama César, estava de folga na quinta-feira, então não tinha a quem eu recorrer. Eu tinha chamado o apoio, e o apoio da frente de caixa falou para me chamar um líder, e foi assim que eu fiz. Ou seja, eu estava com problema, não consegui resolver, recorri à minha liderança, a alçada maior, como a gente costuma falar, a quem realmente recebe para resolver esse problema. Quem tá na função para isso, né? Porque a questão de hoje em dia você ter um cargo maior de líder é porque você é competente o suficiente para resolver esse tipo de problema, concordam? E aí o que acontece? A primeira que eu chamei falou que não podia resolver porque não era da área dela. A segunda falou que se a Avan pagasse a gasolina dela, ela levava a impressora na assistência. E a terceira falou que não ia pegar. A Jéssica, inclusive, que ele postou o vídeo esses dias aí, a funcionária de 10 anos, enfim, que não ia pegar esse problema pra ela porque ela já estava indo embora. Então, sabia que era um problema grande, ela não ia pegar. Ou seja, de toda a liderança, de todo mundo que eu procurei, não foi um no meu setor resolver. Não foi um, sendo que quando a gente não consegue, a primeira coisa que eles falam, chama o líder, né? Nos treinamentos. Deu problema, chama o líder. Só um minutinho. Voltando lá, né? Chama o líder.
Aí chamei o líder, não foi um líder resolver, tive que arcar sozinha na bronca lá com a cliente. A cliente já estava super estressada, óbvio, com razão, mas em momento nenhum ela aceitou que a gente se responsabilizasse pelo produto. Ela queria um produto novo e, tipo assim, era inviável, cara. Ela comprou o produto em agosto. Não dá pra trocar. Não, certo? Aquela impressora custava o quê? 40 centavos pro Luciano. Mas se eu fizesse, ia ser do meu bolso. E a impressora custa caro. Então eu não queria que fosse do meu bolso que saísse. Pois muito que bem. A cliente pegou o telefone dela e ligou pra uma pessoa e falou meu nome, né? E a pessoa pediu pra falar comigo. A gente pode atender telefone de cliente? Não pode. Só que pensem comigo, é um setor que você lida com cliente, lida com pessoas, todo tipo de pessoa, lida com gringo, com jovem, com adulto, com idoso, com mãe com criança especial. Então, tipo assim, às vezes tem coisa que a gente vai falar que os clientes não vão entender. E eles têm uma outra pessoa da família que entende melhor e aí a gente consegue passar a informação para essa outra pessoa. Isso eu vivia todos os dias, isso no meu setor, onde principalmente eu trabalhava ia falar com um cliente que era idoso, e o cliente, mas eu não sei onde é, você pode aqui explicar onde que fica a assistência pro meu filho, pro meu neto, pro meu genro. Então, tipo, existe essa questão da gente ter que lidar, além da pessoa que tá na nossa frente, também ter que lidar com outras pessoas. E é comum, é super comum, cara. Pra vocês terem uma ideia, é mais fácil a gente conseguir lidar com essas pessoas do que esses que já vêm achando que sabe de tudo. E aí, o que aconteceu? Essa cliente pegou o celular dela e passou pra mim. De início, eu achei que era alguém da família dela, pelo fato de que ela não estava aceitando as informações que eu estava passando. E quando eu bati no celular, não era alguém da família, era simplesmente a amiga dela. Ela ligou pra amiga dela, que é advogada, e a advogada, né, carteirinha da OAB, me deu uma carteirada. Mas vocês sabem quem é a advogada que ela ligou e que falou comigo? Se chama doutora Regiane, do administrativo da Avan. A madrinha dos filhos do Luciano. Então, ela, mais que ninguém, deveria saber que ela não pode, em momento nenhum, em hipótese alguma, colocar a amizade dela acima do trabalho dela ou daquele problema com a cliente. Ela poderia, sim, intervir, assim, de alguma forma, ligar para a gerente, falar, olha, dá uma ajuda para essa colaboradora, ela precisa resolver o problema da fulana, assim, mas jamais ela poderia ter ultrapassado o procedimento da Avan e ter feito o que ela fez. Ela me humilhou por telefone, ela falou que eu não sabia ler o Código do Consumidor, que eu não entendia dos direitos do consumidor, porque todo mundo acha que o Código do Consumidor é um livro de direitos, mas ele também é um livro de deveres. O consumidor também tem deveres para que ele possa ter seus direitos atendidos, né, executados. E aí ela fez isso. E assim, pra quem me conhece, sabe que eu uso esse óculos fundo de garrafa porque eu tenho uma doença chamada ceratocone. E desde criança, desde os meus 12 anos, eu uso óculos e os meus óculos sempre foram assim, fundos de garrafa. E é muito caro, muito caro. Só que chega um momento que essa doença não dá mais para simplesmente usar somente o óculos. Chega um momento que a gente tem que usar outros meios, ou seja, cirurgia, ou uma lente de contato, ou o anel de Ferrara, né, que é um procedimento cirúrgico também. Mas eu não tenho esse dinheiro para isso. E o SUS demora muito, o SUS é excelente, maravilhoso, mas não é bem esse assunto. Então, o que acontece? Esse meu óculos, ele tá horrível, 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 horrível. Ele tá quebrado aqui. E não vai, né? Esse lado aqui também tá horrível. E ele já não funciona mais pra mim. Eu tô usando ele aqui mesmo pra melhorar, mas ele não funciona. E o que foi que eu fiz? Eu fiz uma consulta com a doutora particular. Trabalhei, me esforcei, juntei dinheiro, pedi cartão emprestado, pedi dinheiro emprestado pra conseguir pagar essas lentes de contato. E finalmente eu conquistei as minhas lentes de contato rígida. E foi uma festa. Eu fiquei extremamente feliz, muito, muito, muito feliz, porque a lente de contato, além de ela ser algo para melhorar a minha vida, ela ia ser também um tratamento para minha visão, impedir que a minha córnea ficasse cada vez mais em formato de cone, né, cada vez mais fina e acabasse prejudicando a minha visão mais ainda, porque eu não enxergo nada sem óculos. E aí eu conquistei a minha lente de contato e fui trabalhar. E todo mundo sabe que para adaptação de lente de contato demora um tempo e tudo mais. E outra coisa, um ponto bem importante, ninguém é de ferro. Então foi aí que quando eu estava atendendo essa cliente, né,
E essa cliente super ríspida, né? Assim, bem... Não sei me expressar de uma forma sem dizer que ela foi firme, né? Ela queria porque queria aquela troca e estava irreversível, irredutível, pronto. Estava irredutível conversar com ela. E quando ela ligou pra essa advogada, né, pra essa amiga dela, porque não foi pra advogada dela, tá, gente? Deixando uma coisa bem clara, ela não ligou pra advogada dela, ela ligou pra amiga dela, que por sinal é advogada e por sinal é a madrinha dos filhos do Luciano. Temos que deixar isso bem claro pra vocês entenderem. E aí a amiga dela me humilhou, falou essas coisas que eu falei pra vocês, no meu ambiente de trabalho, no meu setor. Colocou a amizade que elas têm acima do procedimento que já tinha sido passado para a cliente. E eu não sou de ferro, né? Eu naquela semana não tava tão, né, assim. Mas, assim, eu nunca demonstrei fraqueza no meu setor. Nunca demonstrei o meu lado emotivo. Nunca gaguejei ao falar com o cliente. Mas naquele dia, pelo fato de eu estar na experiência e pelo fato de ela ser quem ela é, eu fiquei com medo. E naquele dia, depois dessa ligação, eu pedi licença, sair da sala que eu tava. E quando eu saí, eu respirei fundo, olhei pra cima, respirei fundo. E quando eu baixei a cabeça, a minha lente caiu do meu olho. Porque ela é bem pequenininha assim, ela é de vidro, tá? Deixando claro, ela não é gelatinosa, ela é rígida de vidro. Ela é bem miudinha, depois eu mostro pra vocês. E ela caiu do meu olho e veio a quebrar. Ah, Clara, mas tu quer responsabilizar a Van porque tu simplesmente se emocionou e a tua lente quebrou, mas a Van não tem nada a ver. Concordo. Só que o que eu quero falar aqui não é a Van. É o que a funcionária da Van, cujo doutora Regiane, né, fez para que aquilo acontecesse. Porque, assim, se eu sou empresária, se eu tenho o patamar que o Luciano tem, eu jamais deixaria algum funcionário colocar a amizade que ele tem com o cliente acima dos procedimentos da minha empresa. Então, assim, cadê a ética que tanto é pregado? Cadê a transparência? Cadê, né, ali a questão Ai, tem um monte de frase lá que eles colocam. Mas, diante de tudo isso, cadê a ética dessa advogada? Ela é advogada, ela deveria saber que ela não pode se interromper e se intrometer num assunto que não era nem do setor dela, gente. Não era nem... Tipo assim, eu tava na loja, ela tava na DM. Não tinha nada a ver com ela, mas era amiga dela, né? Lembrando que era amiga dela. E isso aconteceu comigo. E aí, o que aconteceu? Eu fui desligada da Van, pra vocês terem uma ideia. E qual foi a queixa? O seu emocional, Maria Clara. Você não tem um emocional bom para estar naquele setor. Sendo que nunca eu tinha demonstrado nada, nenhuma fraqueza. Somente naquele dia, por causa da carteirada, por causa desse assédio que eu passei, por causa de uma colaboradora do administrativo, sendo que ela não tinha nada a ver. Ela colocou a amizade dela em cima do procedimento da Van e em cima de tudo ali que eu tava passando para a cliente. Então, assim, eu fiz a minha parte, eu chamei a líder não foi, ninguém foi resolver. Quando a minha lente caiu e quebrou e eu escutei o barulho, meu mundo se abriu, eu fiquei desolada, sabe? Todo mundo acompanhou aqui. E aí foi então que depois de tudo isso veio aparecer um líder. E o líder resolveu o problema, que poderia ter sido resolvido bem antes disso tudo acontecer. Mas eu primeiro tive que passar por toda essa humilhação na Van de Brusque pra que essa situação dessa cliente fosse resolvida. E no final das contas foi feito o procedimento que eu tinha falado pra cliente. Então, tipo assim, eu passei por tudo isso pra no final das contas a líder ir lá e falar, não, tem que ser assim mesmo. Mesmo ela tendo falado com a advogada. Então eu passei por essa situação e hoje eu fui desligada e eu fiquei no prejuízo das minhas lentes de contato. Pra quem me acompanha sabe que eu fiz vaquinha, sabe que eu me esforcei, que eu chorei, que eu falei um monte de coisa, sabe? Que eu coloquei tudo pra fora. Não chora, Maria Clara. Pra no final das contas, eu passar por isso. E é isso, gente. Quero deixar esse vídeo aqui, que vocês possam me ajudar para que esse vídeo possa sim chegar no Luciano, porque eu tenho certeza que ele não compactuaria com esse tipo de situação. Eu poderia ter errado em algum procedimento, mas eu não errei. Eu poderia ter feito algo que eu não deveria ter feito, mas eu não fiz. E por um momento de desequilíbrio ali, na hora que eu escutei as humilhações da advogada, a minha lente caiu e eu tive esse prejuízo no meu ambiente de trabalho. E agora eu peço para que vocês coloquem no meu lugar e entendam exatamente o que eu tô passando.